Última parte do Sermão do Monte nessa noite, meus irmãos. Mateus 7, versículos 24 até o versículo 29. Mateus 7, versículos 24 ao versículo 29. Assim diz nosso Deus. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Amém. Ó Senhor, a tua palavra tem autoridade sobre as nossas vidas. E por isso, Senhor Deus, te rogamos que nessa noite tu fales ao nosso coração com toda a autoridade que pertence a ti e à tua palavra. E nos transforma, Senhor, para o louvor da tua glória. Amém. Meus irmãos, no último sermão desta série que aqui nós temos pregado, domingo após domingo, nós tratamos acerca do perigo da autoilusão que o homem, por muitas vezes, nutre em seu coração. Neste aspecto, sobre este assunto, temos que concordar com Martin Lloyd Jones, quando sobre isso ele declara que se trata de um assunto que, além de denso, é extremamente vasto, certamente. Vejam, irmãos, que as Escrituras estão repletas não somente de advertências quanto a esse problema, o auto-engano, mas também cheia de ilustrações práticas sobre indivíduos que, iludidos, enganaram a si mesmos. Jesus conhecia muito bem as Escrituras e, por saber bem disso, então admoestou seus discípulos e, portanto, nos admoesta também essa noite acerca destas coisas. Nos exorta a valorizar nossas almas, nos traz a consciência que todos nós estamos apenas de passagem por este mundo, que somos peregrinos e que todos, sem exceção, prosseguimos em direção ao juízo final. E que, chegando lá, todos teremos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Isso deve nos tornar mais criteriosos, irmãos, quanto ao autoexame que cada um de nós deve constantemente fazer, principalmente por parte daqueles que vivem ou têm procurado viver corandel, como nós vimos pela manhã, diante de Deus. De fato, ninguém pode purificar-se a si mesmo, sem que, primeiramente, examine-se, como diz o apóstolo João
em sua primeira carta, capítulo 3 e versículo 3. Vejam, nesse processo, há alguns que devotam parte de seus dias a sacrifícios como o da Quaresma, visando esse mesmo tema do próprio exame. Outros acreditam que isso deve ser feito durante o decorrer do ano inteiro e que deveríamos examinar e disciplinar a nós mesmos sempre. Não vamos focar nessas coisas hoje aqui. Não, irmãos, não nestes dois assuntos. Porque há um fato do qual nós não podemos fugir e que constantemente o Senhor Jesus já tem nos falado, que é reconhecer exatamente essa necessidade do autoexame. E isso, reconhecer também que é um assunto que insistentemente as Escrituras nos ensinam. Logo, já vimos que o primeiro passo a ser tomado, se é que estamos ansiosos por evitar enganarmos a nós mesmos, consiste então em considerar de um modo mais urgente, eu diria, meus irmãos, que tudo quanto está vinculado à nossa vida, e quando eu falo a nossa vida, mais uma vez, eu reitero o que eu havia dito ainda há pouco e falamos pela manhã, a nossa vida corandel, a nossa vida diante de Deus, que essa vida envolve um certo elemento de perigo, porque tanto o diabo quanto a nossa velha natureza se valem de coisas que Deus nos deu e que são coisas boas e legítimas para que as utilizemos, para que as tomemos e utilizemos de modo ilícito e, portanto, pecaminoso. Por exemplo, é bom e é legítimo termos muitos filhos, porém, termos muitos filhos e negligenciar as responsabilidades que recaem sobre homens e mulheres, sobre pais e mães, sobre maridos e esposas, faz dessa ação não apenas algo ilícito, mas iníquo. E vejam, irmãos, que esse exemplo nos mostra, então, como certas coisas boas por si mesmas podem se tornar coisas que nos iludirão a respeito do estado de nossas almas. Tomando, mais uma vez, o exemplo daqueles que têm muitos filhos, mas que não querem ter a responsabilidade como pais e mães, e pior ainda, como marido e esposa na criação de seus muitos filhos, cometem exatamente esse pecado. E se auto-enganam, irmãos, porque tornam algo que é lícito e é bíblico. Deus ordenou que nos multiplicássemos, mas não podemos fazer daquilo que é lícito coisas ilícitas. Um outro exemplo disso é que o Senhor nos ordena amar uns aos outros. Mas vejam, irmãos, nós podemos amar uma outra pessoa muito. Podemos amar um grupo de pessoas e achar que tal sentimento é legítimo em nosso coração, sem percebermos, irmãos, que nos tornamos idólatras e mesquinhos. Diante disso, então, irmãos, o que nos diz a Escritura e o que nos ensina Jesus de como podemos, então, perceber isso? Quando passamos o fio, quando ultrapassamos os limites e tornamos coisas legítimas e boas em coisas ilícitas e pecaminosas. Jesus nos diz, quando através do autoexame enxergamos o fundamento de tudo aquilo que fazemos.
a porta pela qual constantemente passamos e o caminho pelo qual nós temos trilhado. Percebem, irmãos? Por isso, Jesus conclui esse seu sermão, e não apenas essa parte final, com uma parábola que trata da história de dois homens, dois construtores, e das bases ou dos alicerces em que eles edificaram suas casas. Volte para a Escritura e veja o que diz o Senhor. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veja, Lucas também narra essa parábola que nós lemos ainda há pouco, porém com pequenas diferenças no tocante a esta que está sendo narrada aqui por Mateus. Ora, irmãos, era de se esperar que algumas discrepâncias houvessem entre uma narrativa e a outra narrativa, principalmente porque os autores escrevem para públicos diferentes. Enquanto Mateus escreve para judeus que viviam em Jerusalém e nas províncias circunvizinhas da região da Judéia, Lucas escreve para gentios e judeus helenistas que viviam na Ásia Menor e no Mediterrâneo. Logo, o que ambos os evangelistas fizeram foi se valer de uma linguagem de acomodação quanto à forma em que uma casa era edificada em cada região, para tornar assim o ensino de Jesus mais claro, pois o objetivo de toda a parábola, e que, portanto, toda parábola é um tipo de comparação e metáfora, de fazer daquela história algo que fosse didático para o entendimento daquelas pessoas. E pense nisso, o judeu em Jerusalém tinha uma forma de construir as suas casas. Quem morava no Mediterrâneo tinha uma outra forma. Então, do que adiantava eu usar uma história acerca de um serviço que era feito na Judéia, se aquele povo não tinha conhecimento e fazia de uma forma semelhante, mas não igual. Por isso, essas divergências. A acomodação, no entanto, irmãos, não altera ou modifica o que Jesus disse, não destrói ou distorce a mensagem central que Jesus pretendia transmitir aos seus discípulos. E que mensagem central, então, era essa? Quem, de fato, pertence ao reino dos céus. É essa a mensagem central. E Jesus já está falando isso, irmãos, há um certo tempo, como nós já vimos. Exatamente sobre isso. Quem, de fato, pertence ao reino dos céus. Sendo assim, notem que dois homens são mencionados nessa parábola. Dois construtores distintos entre si. Ambos os homens são construtores e ambos os homens estão edificando, ou melhor, construindo uma casa. E vejam, irmãos, as casas que Jesus fala aqui em Mateus capítulo 7 não eram construídas de forma tão sólida como as que são feitas em nossos dias. Eram mais sensíveis. Como nós podemos observar no capítulo 6 e versículo 19 desse mesmo evangelho, nos é dito que os ladrões podiam furar as paredes e entrar através delas. O teto, feito de terra e palha, podia facilmente ser aberto. Marcos capítulo 2 fala sobre isso. Logo, tudo dependia, então, do alicerce. O alicerce era o que sustentava a casa de pé ou a fazia ruir completamente. Sendo assim, então, Jesus prossegue, veja aí, e diz que sobre estas duas casas desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos e combateram aquelas casas.
Uma das casas não caiu, a casa que estava alicerçada sobre a rocha. Entretanto, a outra casa, diz Jesus, as mesmas intempéries vieram sobre ela, porém ela não resistiu. Jesus diz que ela caiu, ela desabou e grande foi a sua queda. Como eu havia dito, irmãos, nós estamos falando de um texto que é uma metáfora. Jesus está comunicando verdades por meio de histórias do cotidiano daqueles homens. Logo, os elementos que compõem essa história apontam para grandes realidades. E que realidades, então, são essas? Em primeiro lugar, percebam que Jesus inicia a parábola falando destes dois homens, e notem que não são 3, 4 ou 5 homens que são ditos aqui nesta parábola. E há um propósito para isso. Isso serve para nos mostrar que há apenas 2 tipos de homens no mundo, assim como também há apenas 2 portas, uma larga e uma estreita. Assim como também há apenas 2 caminhos, um largo que conduz à perdição e um estreito que conduz à vida. Há apenas 2 reinos, o reino de Deus e o reino das trevas, e nenhum outro. Logo, há também somente 2 classes de seres humanos que se distinguem entre si, como diria Van Til, entre cumpridores do pacto e quebradores do pacto. Observem que na parábola Jesus diz que ambos os homens ouvem suas palavras, porém apenas um as coloca em prática. Ambos ouvem a sua palavra, mas apenas um as coloca em prática. Por causa disso, ele então classifica um como prudente e o outro como insensato. Insensato. De um lado, nós temos o homem prudente, cujo termo grego significa sábio. Ele é alguém que tem entendimento. Vejam bem, irmãos, ele não tem apenas o conhecimento, ele tem entendimento daquilo que ele conhece, acerca daquilo que é correto, acerca daquilo que é bom, acerca daquilo que é justo. E esse, de acordo com Jesus, é o cumpridor do pacto. Por quê? Porque ele ouve as palavras de Cristo, ele ouve o Evangelho, ele ouve o que diz o Senhor e põe em prática, coloca em prática. Ele obedece, ele vive aquilo que ele não apenas conheceu, mas compreendeu e tomou para si. Já o outro homem, irmãos, é o oposto do primeiro. E por isso Jesus o chama de insensato. Ou seja, insensato aqui, o termo no grego, se refere a alguém desprovido de sabedoria, desprovido de conhecimento. Mas como assim? É alguém que não tem discernimento acerca das coisas. Alguém que é tolo. Tolo. E que, como um tolo, ele tem um modo de agir. Ele age movido pelas suas emoções, pelos seus impulsos. Ele deixa-se ser levado pelos seus sentimentos facilmente. Este é aquele quebrador do pacto. Por quê, irmãos? Porque ele ouve o que diz o Senhor. Ele ouve as palavras de Jesus, mas as ignora na prática. As ignora no seu dia a dia. Não vive elas. Não as pratica. Ou seja, enquanto um procura obedecer, o outro não está nem aí com a obediência. Observem então, irmãos, que Jesus fala de 2 homens que têm algo em comum, que possuem algumas coisas em comum.
E que coisas são essas? São seres humanos que escutam a mesma palavra do mesmo Deus, do mesmo Senhor Jesus. No entanto, aquilo que é comum a estes dois homens não fica apenas aqui, no fato de que ambos ouvem a palavra de Deus. Também diz respeito ao propósito que cada um tem. E que propósito cada um tem? Vejam, em comum eles têm. São homens que escutam a palavra de Deus e que têm um propósito comum: edificar uma casa. Ambos têm um propósito comum. Percebam que a ação de construir aqui, irmãos, está apontando para a vida que esses homens levam. A vida vivida de cada um destes dois grupos de seres humanos. Esse é o significado de edificar aqui, de construir aqui. A casa é o ser humano que, ao longo de sua vida vivida, vai acumulando os tijolos que serão utilizados nesta construção, na construção dessa casa. Esses tijolos são feitos a partir daquilo que esses homens ambicionam em suas vidas, daquilo que eles desejam em suas vidas, daquilo que eles pensam, e não apenas daquilo que eles pensam, mas também daquilo que eles falam, e não apenas aquilo que eles desejam, aquilo que eles pensam, aquilo que eles falam, mas também acerca daquilo que eles sentem, e principalmente acerca daquilo que eles fazem. Eles fazem, irmãos. Então veja, irmãos, na vida que vivemos, tudo o que desejamos ou ambicionamos ter, tudo o que nós pensamos, e quando eu digo tudo, é literalmente, absolutamente, todos os nossos pensamentos, aquilo que nós não externamos para os outros. Aqueles projetos e planos que nunca foram nem para o papel, porque nunca saíram nem da nossa mente. Tudo o que pensamos, tudo o que falamos, quer seja em momentos de calmaria, quer seja em momentos de ira, quer seja em momentos de aflição, quer seja em momentos de regozijo, tudo aquilo que nós falamos e fazemos dentro desta história, dentro dessa parábola, é comparada aos tijolos que edificam essa casa. Logo, irmãos, vejam bem isso. Pensem no que esses homens têm em comum até aqui. E pensem no seguinte: eu não vou nem entrar no mérito das más intenções, mas de que esses homens, estas coisas que nós acabamos de ouvir, da vida vivida por estes homens, eles são homens que desejam ter uma família, que pensam em construir um lar, que falam coisas bonitas. E aí imagina, homens que pagam seus impostos, que são trabalhadores, são honestos no seu agir do cotidiano. Praticam boas ações. Eles estão edificando essa casa. Ambos. Mas há algo que os diferencia. Porque, irmãos, de nada adianta termos desejos, ambições, pensamentos, palavras
e ações consideradas como boas, se estas não estiverem alicerçadas num firme fundamento. Não adianta. Não adianta. Se não estiverem alicerçadas em um firme fundamento, para nada servirão. E que firme fundamento é esse? Na parábola, Jesus cita 2 tipos. Um é a rocha, literalmente uma pedra. A outra é a areia. A rocha é Jesus, o Filho de Deus. E a areia, irmãos? O próprio homem. O Adamá. Aquele que foi feito do barro, do pó da terra. Entendem, irmãos? A rocha, que é Cristo, foi onde Jesus diz que o homem prudente, lembra? O que não só tem o conhecimento, ele tem entendimento daquilo que ele conhece. Foi onde este homem alicerçou a sua casa, na rocha. Logo, alicerçou a sua casa, seus desejos, seus pensamentos, suas palavras, a sua vida, seus atos, naquilo que Deus diz. Alicerçou toda a sua vida naquilo que Cristo falou no seu Evangelho. Então veja, se toda a nossa vida, irmãos, estiver alicerçada sobre Cristo, nossos desejos, nossas ambições, nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações, permaneceremos firmes em meio às intempéries da vida. Permaneceremos firmes em meio às várias provações que constantemente eu e vocês passam nas suas vidas. Em meio às várias dificuldades que enfrentamos ao longo da nossa carreira. E se fizermos uma rápida retrospectiva, irmãos, e formos honestos com nós mesmos, sabemos que não são poucas. E quão grandes, irmãos, não têm sido as tempestades que temos vivido. Quão impetuosos e terríveis não têm sido os ventos que têm soprado contra nós. Porém, Jesus nos diz que, quando firmados nele, por mais terríveis que sejam os vendavais, nos manteremos de pé. Porque quem nos sustenta é Ele, irmãos. Quem não nos deixa cair é Ele, através da sua palavra. Por outro lado, meus queridos, quanto mais ignoramos isso, quanto mais fugimos e adiamos de não apenas ouvir e conhecer, mas entender e pôr em prática tudo aquilo que temos ouvido do próprio Senhor Jesus Cristo, nos tornamos suscetíveis às intempéries, suscetíveis às dificuldades, às provas, às provações. De modo que então, quando elas nos sobrevêm, caímos. Não resistimos. Nem às águas bravias,
nem aos ventos impetuosos. É como o homem insensato que Jesus fala aqui no capítulo 7. Um homem que pensou que o sol jamais deixaria de brilhar sobre a sua cabeça. Parafraseando aqui Matthew Henry. Que achou que estava vivendo o melhor tempo de sua vida e que nada mais poderia lhe abalar ou lhe sobrevir de ruim. Pois tudo havia, ou melhor, estava sendo feito de acordo com a sua vontade, com o que sempre desejou, com o que sempre ambicionou, e de acordo com o seu entendimento e as suas convicções do que é a verdade. Pensou estar vivendo o melhor tempo de sua vida. Deus então olha para esse homem, cheio de soberba e insensatez, irmãos, e o faz enxergar a calamidade em que se encontrava a sua vida. Como? Jesus diz, faz descer a chuva sobre ele, correrem os rios, soprarem os ventos, que vão combater aquela casa. E sabe o que vai acontecer com ela? Cair. E Jesus completa dizendo que quando ela cair, veja, quão grande será sua queda. Por que Jesus diz isso, irmãos? Ora, porque quando nossas vidas estão alicerçadas em outras coisas que não Cristo e sua palavra, é exatamente isso que acontece. Não somos capazes de resistir às provações. Não somos capazes de nos manter em pé quando as intempéries da vida recaem sobre nós. Eis aqui, meus irmãos, então, mais uma vez o alerta de Jesus sobre o perigo da autoilusão. A advertência que Jesus faz aqui nessa parábola é a continuidade das que ele vinha fazendo anteriormente acerca do perigo da desobediência, do descontentamento para com o Evangelho, ouvindo-o e colocando-o em prática. E vejam, irmãos, as Escrituras, conforme temos averiguado, estão repletas de advertência acerca desse perigo, o qual encontramos hoje aqui retratado nesse aviso e dito de uma maneira extremamente atrativa, na grandeza da queda que fora a casa construída sobre a areia. Ora, nós devemos nos lembrar que já tínhamos visto essa advertência no caso dos hipócritas, aqueles indivíduos que têm certeza de que são crentes, mas que serão tristemente desiludidos de sua condição final no dia que o Senhor Jesus julgar a todos. Ouvirão do próprio Senhor Jesus, a quem proclamaram com todos os seus pulmões, bradando com toda a força: não os conheço, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E este é mais uma advertência que o Senhor Jesus faz. Este texto, para nos dar então uma lição adicional e final a tudo aquilo que ele vinha falando, não apenas nessas sessões do capítulo 7, mas em todo o seu sermão do monte. Logo, lembrem-se que nos primeiros versículos 15 a 20, Jesus falou e nos advertiu acerca dos falsos profetas, dos falsos mestres. Nos advertiu acerca do risco que corríamos
de nos deixarmos iludir pelas aparências. Indivíduos agradáveis, considerados, se fôssemos falar acerca dos nossos dias, como pessoas muito gente boas, que se aproximam de nós disfarçados em peles de ovelhas, mas que internamente são lobos devoradores. Jesus nos advertiu acerca de como, irmãos, podemos ser tão facilmente enganados por tais indivíduos. E por que podemos, muitos de nós, sermos tão facilmente enganados por esse tipo de gente? Por sermos superficiais acerca dos nossos juízos sobre Deus. Por isso é que, de certa feita, Jesus ensinou, como em João 7:24, a não julgar os outros pela aparência, e sim pela reta justiça. Jesus também disse que Deus não julga segundo as aparências, antes segundo o coração. Então essa foi a primeira advertência. Não devemos supor que, estando do lado de fora dessas duas portas, qualquer homem que venha falar conosco e que se mostre afável e gentil e que tenha a aparência de gente crente e até mesmo piedosa, necessariamente seja um crente, um cristão. Não devemos julgar as pessoas conforme as suas aparências, irmãos. Mas Jesus nos diz uma outra forma de julgá-los. Mateus 7,16. É pelos seus frutos que os conhecemos. É pelos seus frutos que conhecemos. Depois disso, Jesus nos advertiu contra o perigo de nos deixarmos enganar acerca daquilo que cremos, ou em termos de nosso zelo e fervor, ou em termos das nossas próprias atividades. Mateus 7:22, Jesus diz: muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura em teu nome nós não profetizamos, nós não fizemos muitos sinais, operamos muitos milagres? Vejam, irmãos, tais indivíduos dependerão dessas realizações, mas estarão inteiramente equivocados. Jesus jamais tivera qualquer vínculo com estes sujeitos. Ele jamais os conheceu. Estavam tão somente se enganando, se iludindo a si mesmos, se agarrando nessas coisas. Se agarrando tão somente naquilo que é sensível, ou naquilo que é palpável, ou naquilo que é fenomenal. Esquecendo-se do que verdadeiramente importa. Um coração contrito, arrependido diante de Deus. Por fim, então, Jesus nos adverte a respeito do perigo de buscarmos e desejarmos somente os benefícios e as bênçãos da salvação, para em seguida repousarmos na aparente, guardem isso, a aparente possessão dessas coisas. Sabe o que isso faz? Isso faz com que essa parábola que Jesus falou aqui no fim, irmãos, não seja direcionada a descrentes e a ateus. Há indivíduos que não têm o menor interesse pelo reino de Deus. Pelo contrário, é dirigida exatamente a pessoas como eu e vocês hoje aqui. Pessoas que estão de ouvidos atentos, que gostam até de ouvir instruções referentes ao reino de Deus. Essa metáfora é endereçada a membros de igrejas como nós, que reivindicam o nome de
cristãos, que professam serem discípulos de Cristo e que buscam os benefícios e as bênçãos da salvação. Logo, tudo nessa última parte do Sermão do Monte enfatiza essa particularidade. E podemos perceber então, uma vez mais, que o seu propósito, o propósito de Jesus aqui, foi exatamente o de nos mostrar a diferença entre a verdadeira e a falsa profissão de fé. A diferença entre o crente e o que finge ser crente. Do crente cujo coração foi circuncidado, daquele que aparentemente foi batizado. Entre os indivíduos realmente nascidos do Espírito, do alto, e que, portanto, foram feitos filhos de Deus, e aqueles que tão somente pensam que são filhos de Deus. Há quem ache e defenda que Jesus estaria aqui fazendo algum tipo de defesa de uma doutrina das obras como meio pelo qual a salvação é alcançada. E isso certamente é um absurdo, irmãos. É um absurdo porque o próprio argumento da parábola é que o fundamento da salvação aqui não são os tijolos com que as casas são construídas e que, portanto, representam os nossos pensamentos e as nossas obras. Mas o alicerce, a rocha, Cristo. É sobre esse fundamento que o homem deve edificar sua vida, inclusive sua esperança na eternidade. Vejam, irmãos, a ruína reservada àqueles que estão construindo na areia é descrita no final desse sermão. Provavelmente com o intuito de imprimir em todos aqueles que estavam ouvindo a Jesus naquele dia e hoje que estão ouvindo mais uma vez as suas palavras, que o modo como eles reagirão diante disso que acabaram de ouvir ressoará por toda a eternidade. Ressoará por toda a eternidade. Portanto, o anúncio trágico do fim dos incrédulos demonstra a manifestação da misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Pois configura num sério convite implícito, irmãos, ao arrependimento por parte de todos aqueles que têm vivido um cristianismo de aparência, que têm vivido uma fé de holofotes, mas não de coração. Estendido a todos os que ainda vivem nos tempos de graça. Por isso, então, é que Mateus ressalta nos versículos seguintes as respectivas ações, ou melhor dizendo, reações que teve aquelas multidões que estavam ouvindo a Jesus. Vejam aí os versículos finais, 28 e 29. Diz assim: e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Quando Jesus parou de falar, irmãos, aquelas multidões, diz Mateus, que fascinadas o ouviam, estavam espantadas
No nosso idioma, na língua portuguesa, por mais que o tradutor se esforçasse por reproduzir da melhor maneira a reação do povo, na maioria das nossas tradições, pelo menos as que eu consultei, ele não conseguiu exprimir isso. Porque geralmente as traduções que temos na nossa língua geralmente traduzem o termo aqui por maravilhadas ou admiradas ou extasiadas. Uma versão americana também que eu observei dizia: estavam atônitos e dominados por perplexa admiração. Veja, qual foi a reação daquelas multidões quando Jesus termina essas últimas palavras aqui? Eles vão dizer: estavam atônitos e dominados de perplexa admiração. Eu não estou querendo desfazer aqui das traduções, tá, irmãos? No entanto, o significado literal do original seria, na verdade, que depois que Jesus termina de dizer essas palavras, os discípulos dele olham para as multidões e olham para aquele povo como se aquele povo tivesse ensandecido, fora de si, tirados dos seus sentidos. Foi essa a reação daquele povo. E o tempo do Verbo nos mostra que esse estado de assombro não foi apenas uma experiência momentânea, mas que durou por algum tempo. E sobre isso nós podemos indagar sobre as razões que os levaram a ter esse tipo de reação, esse sentimento externalizado de assombro que os fez como se estivessem fora de si mesmos. Talvez Mateus 13, 54, 55 nos forneça parte disso. Mas eu fico com o versículo 29, irmãos. Versículo 29. Quando Mateus diz assim: eles ficaram dessa forma porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Sabe por quê que ele está dizendo isso? Porque, em primeiro lugar, irmãos, Jesus falava a verdade. João 14, versículo 6, 18, 37. Enquanto os escribas eram muitas vezes evasivos nos seus sermões, fugiam de assuntos mais polêmicos por conta das suas ligações políticas. Jesus não tinha preocupação com isso. Sua preocupação era tão somente em lhes anunciar tudo que era verdade. Em segundo lugar, porque Jesus apresentava assuntos de grande relevância, questões de vida, morte e da eternidade. E os escribas gastavam seu tempo em trivialidades, como alguns fazem ainda em nossos dias. Em terceiro lugar, havia um ensino sistemático em sua pregação. Diferentemente dos judeus, que, segundo o próprio Talmud, os escribas com frequência divagavam, ou seja, estavam falando de um assunto e passavam a falar de outro e as coisas não se conectavam. Em quinto lugar, ele aguçava a curiosidade, fazendo uso de ilustrações. Exemplos concretos, como esse sermão da montanha nos revela, desde o seu início até agora. Já o discurso dos escribas eram discursos áridos, duros e difíceis.
Em sexto lugar, Jesus falava como aquele que amava os homens, como aquele que se preocupava com o bem-estar eterno dos seus ouvintes. E nas suas palavras sempre as direcionava ao Pai e ao amor do Pai. Enquanto os escribas, lhes faltava amor, não apenas no coração, mas em suas palavras. Em sétimo e último lugar, e talvez esse seja o mais importante, ele falava com autoridade. Com autoridade. Porque sabia que a sua mensagem vinha diretamente do coração e da mente do Pai. Daí também vir do mais profundo do seu ser e da própria Escritura. Enquanto os escribas gostavam de extrair constantemente seus ensinos de fontes falíveis, inclusive citando livros apócrifos. Tentavam tirar águas de cisternas rotas. Jesus, no entanto, extraía de si mesmo, porque era fonte de águas vivas. Portanto, irmãos, que a nossa reação hoje, diante destas palavras, seja como boa parte dos discípulos de Jesus que o ouviram. Que tomemos essas duras palavras neste sermão, nos arrependamos dos nossos pecados e passemos a viver como genuínos filhos de Deus. Porque pela graça, irmãos, é que fomos salvos, mediante a fé, que é um dom que não brotou do nosso coração por nós mesmos, mas que foi dado por esse mesmo que nos chamou, que nos elegeu e que nos ama. E que enquanto estivermos nele, irmãos, nada nos afastará dele. Sejamos, portanto, prudentes, como este que Jesus nos falou hoje aqui. Ouçamos e pratiquemos o que Jesus nos tem dito. Mas o façamos, irmãos, para a sua glória. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar?